conosco. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus tem algo muito especial para você hoje, amém? Você crê? Você crê que Deus tem algo especial para a sua vida? Diga aleluia. Diga eu creio. Diga eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Glória a Deus. Jeremias 33, 3. Quem já achou vai dando glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Na versão Almeida, revista e corrigida, vai dizer assim: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado. Obrigado por essa tua palavra mais uma vez. Obrigado por este tempo tão importante, tão maravilhoso que o Senhor nos concede para estar aqui. Nessa quarta-feira, Deus, a quarta-feira da vitória. A quarta-feira, Pai, que o Senhor preparou para nós te cultuarmos durante esta semana, para nós rendermos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E o meu pedido a Ti nesta noite é que o Senhor venha falar com a Tua igreja, ministrar, Deus, na necessidade de cada um, pois a Tua palavra ela é individual, ela é revelada individualmente, transmitida individualmente a cada pessoa presente neste culto, nesta reunião de adoração. Pai, fala com o Teu povo, ministra ao coração da Tua igreja. Quanto a mim, que o Senhor venha me usar para ser este canal de bênção, ó Pai, em favor dos Teus filhos. Usa, meu Deus, nesta noite para ministrar, meu Deus, a palavra do Senhor, para ministrar não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir para serem transformados em nome de Jesus. Cresça em mim e que eu diminua, ao ponto de não mais existir, e o Teu nome ser glorificado hoje e para todos sempre. Amém e amém. Posso ouvir um amém aí? Amém. Toma o teu assento, por favor. Eu quero falar nesta noite sobre o clamor. E o tema da nossa mensagem é esse: clamor, eis o convite. Essa semana, segunda-feira, nós decidimos, como igreja, e eu mandei lá no grupo para o pastor e aqueles que estão presentes lá, sabe, para nós levantarmos um clamor pela nossa nação durante todo este mês, até o dia do segundo turno das eleições. Para nós levantarmos um clamor pela nossa nação, levantarmos um clamor pelo presidente da República, o atual presidente, e a sua família, que eles estão vivendo dias de angústia, dias de luta, dias de ansiedade, e eles vão precisar do tratamento de Deus, como cada um de nós, eu acredito, precisamos do tratamento de Deus. E nós propusemos ali, foi uma proposta, ninguém é obrigado a participar do clamor, mas quando se fala de clamor sempre é muito bom. Obrigado, Silvana. Clamor sempre é muito bom. E o texto que nós acabamos de ler de Jeremias fala sobre isso. Clamor, eis o convite. O convite para mim, o convite para você, para nos lançarmos neste clamor. Um cenário difícil não define a identidade de um intercessor. Não é um cenário difícil que define a identidade do intercessor. Sabe? Porque muitas vezes, na dificuldade, é que nós corremos aos pés do Senhor. Quando nós deveríamos ter em mente que clamar faz parte, deveria fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida diária, independente se estamos bem, se as circunstâncias são favoráveis ou não. E no verso que lemos, Deus ele nos convida a buscá-lo. Deus ele nos convida a buscá-lo em oração, a despeito do contexto que estamos vivendo hoje, do contexto que nós estamos vivenciando e
seguida, Deus nos promete que responderá todas as nossas orações de uma forma que irá muito além da nossa compreensão. Você já viveu momentos assim na sua vida, que a resposta veio e ela foi muito além do que você esperava? Talvez você já tenha vivido isso. E se não, Deus, Ele vai ministrar no teu coração nestes dias, para que você tenha experiências magníficas com Ele, e que você possa experimentar, né? Independente do cenário, né? Porque o verdadeiro intercessor, ele não nasce em um cenário seja difícil ou bom, né? Ele nasce porque ele é um intercessor, ele é uma pessoa que entende que precisa clamar e que precisa viver a sua vida em um intenso clamor à presença do Senhor. Amém? E diante desta realidade, eu quero compartilhar com vocês quais são as atitudes de quem é convidado a clamar. Quais devem ser as atitudes, as minhas atitudes, quais devem ser as atitudes suas quanto ao clamor a Deus. Amém? E nós vamos aprender aqui algumas dessas atitudes nesta noite. Pois bem, a primeira atitude de quem é convidado a clamar, preste bem atenção, isso é muito importante, o faz com perseverança a Deus. Porque muitas vezes a gente tenta olhar para as circunstâncias humanas, as quais nós estamos vivenciando, pois exatamente isso que eu falei na introdução, nós estamos, o clamor que nós estamos fazendo hoje é a despeito do tempo em que nós estamos vivenciando agora. E muitas vezes nós olhamos para este tempo e vemos tanta dificuldade, porque nós somos verdadeiramente intercessores, vivemos por aquilo que vemos e não por aquilo que queremos. E nós precisamos mudar esse contexto. Precisamos viver por aquilo que acreditamos, por aquilo que confiamos, por aquilo que cremos, mesmo que ainda não tenha acontecido. Precisamos romper em fé e crer que Deus vai fazer. Posso ouvir um amém? De quem está entendendo? Né? E o texto de Jeremias, ele diz: clama a mim. Ele começa dizendo isso, esse versículo 3: clama a mim. E clamar a Deus é fazer, como nós vemos aqui na nossa primeira atitude, fazer com perseverança a Deus e não a homens. Não perseverar no tempo que o homem determina, no tempo que o homem está dizendo: ó, é nesse tempo que vai acontecer isso, é nesse tempo que você vai ser curado, é nesse tempo que você vai morrer, é nesse tempo. Não. Nós não vivemos, mais uma vez, pelo que vemos ou ouvimos. Nós precisamos viver pelo que nós cremos. E se nós cremos que Deus é Deus, nós temos que viver pela sua palavra, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo essa verdade dentro do seu coração? E Jeremias, ele segue dizendo como um grande profeta que é: clama a mim. Deus ouve o nosso clamor, amém? Deus ouve o seu clamor. E o clamor, ele é um grito de socorro. O clamor é um grito de socorro. E clamor não é aquela coisa que você fica ali cochichando, né? Não, é clamar, é gritar, é berrar, é chorar, é se expor. É se expor. O clamor, ele é um ato de confiança em Deus. Quem clama é porque confia em Deus. E quando nós estamos em dificuldade, nós podemos clamar ao nosso Deus, e Ele ouvirá, e Ele agirá em nosso favor ao seu tempo. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que realmente quem clama ao Senhor é porque está confiando totalmente em Deus, confia plenamente nele, meu irmão. E confiar em Deus é admitir que não conseguimos nos salvar sozinhos. Não conseguimos realizar aquilo que nós queremos sem a ajuda de Deus. E que nós precisamos e dependemos totalmente dele. Sabe, nós precisamos ressignificar a nossa vida nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu estava há pouco ali chegando numa reunião
reunião do diaconato ali, e eles estavam falando sobre a vida de Jesus. Jesus estava voltando. E eu acredito nisso também. Ele está voltando. E a gente precisa ressignificar algumas coisas em nós. Se nós quisermos ir morar no céu com Ele, a gente não pode simplesmente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo como cristãos. A gente precisa se posicionar, mudar a nossa forma de viver. Precisamos perseverar em nosso clamor ao Senhor. Precisamos continuar clamando e não parar de clamar, independente das circunstâncias. O intercessor, mais uma vez, eu volto a mencionar a introdução do cenário difícil, não define a identidade de um intercessor, não. O intercessor, ele intercede continuamente, ele está sempre clamando, ele está sempre falando, ele está sempre gritando ao Senhor, ao Senhor. Ele faz com perseverança a Deus. Nós temos um costume humano de nós nos apresentarmos às pessoas como coitadinhos. Queremos que as pessoas tenham pena da gente. Ah, tenha pena de mim. Tadinho do teu pastor. O ser humano, ele é assim, costumeiramente ele faz isso. Ele se apresenta diante das pessoas para que elas tenham dó. Ô meu irmão, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, não precisamos da dó de ninguém. A única misericórdia que nós precisamos é a misericórdia do Senhor em nossas vidas. É a única misericórdia que nós precisamos. Se ele estiver bem, se ele não estiver, tudo bem também. E a Bíblia fala sobre isso, que é por causa das suas misericórdias que eu e você não fomos ainda consumidos. Porque olha a maldade que nós vivemos neste mundo. Mas chegará o tempo. Nós não vivemos mais, o tempo da graça tem passado. Nós estamos vivendo já o tempo da misericórdia de Deus. O tempo em que Deus está dando oportunidade às pessoas, para que elas revejam os seus conceitos, para que elas ressignifiquem a sua vida diante da presença do Senhor. E muitas vezes as pessoas não têm compreendido essas coisas. Elas não têm olhado desta forma. Então a primeira atitude que nós vemos aqui, dentro deste texto, do profeta Jeremias, é que quem é convidado a clamar o faz com perseverança. E ter perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando todos os tipos de dificuldades. Mesmo enfrentando todas as dificuldades. Perseverar é não desistir. Sabe o que acontece com o crente hoje? Ele desiste muito fácil. Ele para de clamar muito cedo. Perseverança zero. E eu não vejo um Deus que atende pessoas que não clamam a Ele. Por mais que Ele saiba das nossas dificuldades e situações, Ele quer que eu e você nos apresentemos diante da presença dEle e mostremos a Ele a nossa fragilidade diante dEle. Nos humilhemos a Ele como devemos fazer sempre. Seguir Jesus nem sempre é fácil, mas se nós perseverarmos até o fim, nós receberemos a recompensa de Deus para as nossas vidas. Qual é a recompensa que nós estamos lutando aqui nessa terra para obtermos? Senão a vida eterna. É por isso que você deve, desculpe, é nisso que você tem que estar focado. Você tem uma recompensa. E um atleta, não é, Felipe? Só consegue conquistar o seu alvo se ele correr atrás dos seus objetivos. Não é assim? Não é assim, Luan? Quando você corre os seus 5 quilômetros, 10, né? Quando você termina, você fala, uau, consegui. Porque você foi atrás. Você correu atrás do seu objetivo. Você foi atrás
Ouça isso. Não existem limites para quem ora com perseverança. Ei, não há limites para a sua oração, se ela é feita com perseverança a Deus. Não há limites para você. Mateus 7, 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então não pare de clamar. O clamor ele é constante. O clamor ele é o clamor de um intercessor, e o intercessor não se define pela situação que ele está vivendo. Ele não tem a sua identidade nisso, mas em todos os dias ele intercede, ele clama e ele clama. E quanto mais necessário for, ainda mais perseverança. Oi, irmãos, veio a pandemia, não veio? Ficamos sem cultos. Eu que amo gente, eu gosto de gente, eu senti tirar de mim algo muito importante, muito precioso. E todos diziam assim, quando os cultos voltarem presencialmente, vai ser aquele fogo, vai ser aquela chama. Um dia eu conversando com o irmão, conhecendo a situação, vendo a realidade, eu disse para ele assim: ó irmão, não quero ser negativista não, mas eu não acredito que vai ser dessa forma. Não acredito que vai ser assim. Como não, pastor? Isso é falta de fé. Não, é coerência. A nossa fé tem que ter coerência. Nós temos que ter uma fé coerente. Não é uma fé insana. Vai acontecer, vai encher todo mundo. Eu queria que todo mundo voltasse. Eu queria que todo mundo estivesse aqui. Mas foram ficando pelo caminho. Eu tive pessoas que eu visitei que disseram para mim assim: ah, pastor, eu acho que não vou voltar mais não. Eu ouvi de boca de crente isso. Crente não, né? Mas eu ouvi da boca de pessoas que se diziam cristãos: ah, eu não vou voltar não, pastor. Eu ainda tenho medo. Medo é essa. Medo é de mas ficar sem Jesus não dá. Viver sem Jesus não dá, a não ser que nós nunca conhecemos de verdade. Peça. Quem precisa de um milagre? Não pare de pedir. Peça e lhe será dado. Busque e vocês encontrarão. O que vocês perderam ao longo desta caminhada? Comecem a buscar, vocês encontrarão. Não parem de bater. Deus quer a nossa insistência, a nossa perseverança. Batam e a porta será. Continue batendo, continue perseverando. Lute com Deus. Vamos lembrar de Daniel, né? O vale do Jaboque, onde Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Ele foi perseverante, lutou a noite inteira. Lutaste com Deus, Deus falou para ele, e prevaleceu. Não serás mais Jacó, não serás mais enganador, mas serás Israel, príncipe de Deus. Nós precisamos continuar perseverando. O intercessor não se mede pelas circunstâncias que está vivendo. O próprio Jesus, nessa palavra,
Ele está nos motivando a perseverança, a orar com perseverança. Amém? Ele está dizendo para nós: olha, peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Jesus nos incentiva a orar com perseverança. Nenhuma pessoa vai obter o que precisa, meu irmão, se não ousar clamar ao Senhor de maneira perseverante. Ninguém. Precisamos continuar. Clama a mim. É uma maneira de Deus nos estimular a orar com mais intensidade e perseverança. Clama a mim. Amém? Você crê no que Deus pode fazer? Você crê no que Deus já está fazendo na tua vida aí? A segunda atitude de quem é convidado a clamar: tem expectativa que será atendido por Deus. Quem acredita que as suas orações têm chegado lá diante do trono da glória do Senhor? Você acredita de verdade que está lá da glória a Deus? A nossa expectativa não pode falhar. Olha aqui o livro de Jonas, capítulo 2, o versículo 1 e 10, diz assim: ó, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Ele clamou, ele gritou, clamar, gritar, agradar a tua voz. Ele gritou, e tu ouvistes a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Deus ouve o nosso. Se nós criarmos dentro de nós uma expectativa que seremos atendidos por Deus, nós seremos atendidos. Ele ouvirá, se nós continuarmos a clamar, se nós perseverarmos no clamor, as nossas orações serão ouvidas. Olha o que quer dizer expectativa. Preste atenção. É um estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Um grande desejo ou ânsia para receber uma notícia ou presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próximo. Isso é expectativa. Nós precisamos gerar dentro de nós a expectativa de que as nossas orações serão atendidas pelo Senhor. E perseverarmos, porque quando você perseverar, essa expectativa será gerada dentro de você, meu irmão. E Deus não nos decepciona. Amém, meu amigo? Ele não nos decepciona em momento algum. Não importa, meu irmão, o cenário ou o contexto de uma pessoa, ou que você, esteja vivendo. Se você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. Se você clamar, Ele vai te ouvir. Sabe, quando eu olho a experiência de Jonas, que mesmo estando em um cenário totalmente desfavorável a ele, imagina você, meu irmão, dentro da barriga de um grande peixe. A primeira coisa que vem na nossa mente já foi todo esmagado. Mas a Bíblia diz que não. Como ele arrumou um cantinho lá, fez um altar ali, Senhor, e clamou. Clamou, Senhor. Das entranhas do grande peixe. Ele clamou, ele gritou, ele bradou. E o Senhor ouviu. Talvez o cenário hoje para você não esteja nem um pouquinho favorável. Talvez o cenário é completamente oposto ao que você imagina, ao que você pensa. Mas acredite, vai dar certo. Continue clamando, Deus está ouvindo o seu clamor. Persevere em oração, seja persistente no clamor. Deus está ouvindo você.
E ainda que você, ainda que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, ainda que a sua voz pareça silenciosa, ainda que você não tenha ouvido a resposta como você quer. Irmãos, quantas vezes eu venho para cá, para essa igreja pela manhã, nas minhas ansiedades, nos meus desejos, nos meus confrontos com Deus. Não que Deus queira confrontar comigo, mas eu fico lá querendo confrontar comigo, né? Porque eu acho que Ele olha lá de cima e fala assim: está tudo bem, está tudo bem, que está reclamando, está tudo bem, que está confrontando aí, está tudo certo, eu estou no controle de tudo, você está vivo. Mas eu venho, e aí eu grito, eu clamo, eu falo: ei, Deus, estou aqui, teu filho está aqui, Deus, me ouve. E a voz dele sempre parece silenciosa aos meus ouvidos. E mesmo que Deus pareça estar em silêncio, Deus está trabalhando por mim e por você. Deus está trabalhando não naquilo que eu desejo no meu coração, mas naquilo que é a minha necessidade, que é a sua necessidade, para aquele determinado momento. É assim que Ele faz, é assim que Ele age. Não importa o contexto em que estamos vivendo, ou que estejamos vivendo, Deus nos convida a gerar uma expectativa de que nossa oração será ouvida por Ele. Amém? Tudo se move, escuta isso, tudo se move pela oração. Deus não devolveu Jonas à terra seca por ele ter ficado em silêncio. Não. Ele clamou, ele gritou das entranhas do peixe, e Deus ouviu o seu clamor. Talvez o ambiente, o cenário não seja favorável a você hoje, mas esse cenário pode mudar, depende de você, para que esse cenário mude. Depende de nós. Amém? E mais uma atitude. E dentro ainda desse tudo, se move pela oração. Eu quero usar a frase do meu pastor, o presidente, o pastor Jackson, que ele diz assim: a oração não é tudo, e não é mesmo, mas tudo depende da oração. Tudo se move pela oração, tudo depende da oração. Eu não sei quanto tempo você tem gasto, você fala isso, mas não é para te afrontar, é para você refletir. Eu não sei quanto tempo você tem gasto em oração com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem perseverado em oração, não sei. Mas espero que você tenha orado. Espero que você esteja orando em nome de Jesus. E a outra atitude de quem é convidado a clamar, ver Deus revelar grandes coisas. Quem quer ver Deus revelar grandes coisas? Glória a Deus. Quem é convidado a clamar e persevera no clamor e continua clamando e gera em você expectativas e será atendido por Deus. Quem é convidado a clamar, vê Deus revelar grandes coisas na sua vida, em seu redor, ao seu redor. Jeremias 33:3 ainda, ele diz assim no final: e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Tem tanta coisa ainda para Deus nos mostrar, tem tantas coisas ainda para Deus nos revelar, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, não é isso que nós cantamos há pouco? E talvez você ainda não tenha enxergado as grandes coisas do Senhor, não tenha sido trazido aos seus olhos espirituais, mas nesta noite Deus abre os seus olhos espirituais para que você
precisa de uma prova para saber se você é confiável ou não. Ele simplesmente se revela àqueles que o procuram, àqueles que querem ouvi-lo, ao ponto de clamar por ele. Amém? Nós não precisamos do aval de ninguém. E Deus, Ele não se compara a um chefe que precisa ver as suas experiências. Não, Ele simplesmente vai se ouvir se nós clamarmos. Ele simplesmente se revela a nós se nós abrirmos o nosso coração para Ele, independente de como nós estamos. Sei como que está a tua vida, mas se houver sinceridade no teu coração e você se aproximar de Deus, Ele te ouvirá. E a Bíblia diz que Ele perdoará os seus pecados e abençoará a sua vida, prosperará a sua vida. Sabe, Ele simplesmente se revela àqueles que procuram. Quem que você está procurando? Quais os caminhos que você está indo? Ele disse: clama a mim. O ponto mais importante é esse: clamar ao Senhor. E clamar com perseverança, clamar com expectativa. Sabe, clamar esperando as revelações dele nas nossas vidas. Esse é o ponto mais importante. Em outras palavras, meu irmão, converse com Deus, fale com Ele. Fale com Deus. Ele está dizendo: olha, fale comigo. Ele está chamando você para falar com Ele. Vem até mim, clama a mim, eu estou aqui, estou te ouvindo. E o próximo passo, depois de nós clamarmos, é escutar a sua voz. Ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Porque eu vou te dizer uma coisa: ainda que pareça estar em silêncio, Ele vai ministrar na sua vida, Ele vai se revelar a você, porque você clamou a Ele. Então Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Esteja atento. Esteja atento para ouvir a voz dele. Talvez você não vai ouvir como você queria. Alguém que chega aqui diante de você e diz: ó, fulano, é assim. Não vai ser desse jeito. Ou pode ser, mas normalmente nunca acontece assim. Deus vai fazer e usar alguma forma, a forma que Ele desejar, para se revelar às nossas vidas. Para dizer: Argeu, descansa o teu coração, eu já te ouvi. Descansa o teu coração, eu já te ouvi. Estou ligado, descansa. Irmãos, o nosso clamor a Deus, o gerar com intensidade esse clamor, é necessário para que o Senhor nos revele as grandes coisas que Ele quer realizar, que Ele vai realizar nas nossas vidas. É assim que funciona. Então preste bem atenção, sabe? Esse clamor tem que ser com intensidade. Tem que fazer dentro de nós um mover muito grande. Tem que ter intensidade no clamor, porque isso é necessário para que Deus se revele a nós. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que nós somos uma geração que vai ver as grandes manifestações de Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Fala, eu quero ver. Fala, eu quero ver as grandes manifestações de Deus. Sabe, nós precisamos desejar isso. Nós vamos ser essa geração que vai ver essas manifestações de Deus e que estamos aprendendo a gritar diante do Senhor, a clamar pelo Senhor, crédulos de que Ele nos
água nesta noite, sobre estas atitudes que são importantes. Os filhos de Deus, através da oração, estão gerando uma nova história, um novo tempo. Se nós pararmos de clamar, nós interrompemos o que Deus começou a fazer nas nossas vidas. Se nós não perseverarmos em oração, nós estaremos interrompendo o que Deus está gerando de novo na nossa história. Não impeça o agir de Deus, meu irmão. Há um tempo novo para eu e você, para nós vivermos aqui. Há um tempo preparado pelo Senhor para cada um de nós. Este é o tempo em que Deus usará a minha boca, a sua boca. Nós mudaremos a história da vida de muitas pessoas. Então fale do teu Deus, pregue do teu Deus, conte os seus testemunhos, conte as suas vitórias. Se houver algumas derrotas no caminho, conte, mas declare: o Senhor me fez perecer, mas Ele me colocou de pé novamente. Sempre exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, porque nunca todos temos derrotas também, mas não porque Deus é ruim, mas porque nós nos achamos em uma condição desfavorável à vontade de Deus. Porque eu aprendi algo: que se eu não fizer a vontade de Deus perfeita, que é perfeita, boa e agradável, eu estou fora. Eu estou fora. Eu estou fora do contexto. Eu estou fora da palavra. Eu estou fora de tudo. Este é o tempo de Deus construir coisas novas a partir das orações que você fizer. Por isso, gaste tempo. Gaste tempo orando. A palavra de Deus, ela é a luz e a revelação de boas novas que estão sendo trazidas pelo Senhor para as nossas vidas. Você crê nisso? Se coloque de pé no seu lugar. Escuta isso. Deus não pode ouvir uma oração que nunca foi feita. Deus não pode ouvir se você nunca orou. Deus não vai poder responder se você nunca pediu. Deus não vai abrir a porta se você nunca bateu. Deus não vai se fazer encontrar se você nunca buscou. Deus nunca vai poder ouvir uma oração que nunca foi feita. Agora, se você tem gastado tempo orando, acredite, Deus vai mudar a sua história. Amém? Eu creio que tudo é possível, porque a Bíblia diz que tudo é possível. Então eu creio que tudo é possível. Meu irmão, você não vai viver aquilo que você pelo qual você não tornou. Eu tenho clamado a Deus por uma casa. Eu quero a minha casa. Aqui está. Eu quero a minha casa. E se eu parar de acreditar que isso vai acontecer, Deus vai parar de se mover. Então eu nunca vou ter aquilo pelo que eu não corri. E se eu parar de orar, é a mesma coisa. Eu parei de acreditar. Aquilo que você nunca declarou, nunca liberou no mundo espiritual, você não vai crer. Porque você nunca fez isso. Você nunca orou, você nunca declarou, você nunca liberou no mundo espiritual. Você não verá, não experimentará aquilo que você nunca levou a Deus em oração.
Isso é fato. Por isso, quando eu olho para Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, diz o Senhor, clama a mim. Ei, Deus está ouvindo isso. Qual é a sua necessidade hoje? Eu quero te convidar a sair do teu lugar. E se tem uma necessidade específica hoje, é você que vai clamar, não sou eu. Você vai vir diante do altar de Deus e você vai dizer: Deus, eu ouvi a tua palavra e eu não quero que os meus sonhos morram. Eu não quero que os meus projetos parem de acontecer. Eu não quero parar de viver uma nova história.